Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos elevar o pensamento a Jesus. Quem preferir fechar o olho, fique à vontade, para que a gente possa, nesse momento, sentir as batidas do coração, a nossa respiração, que a gente possa deixar os nossos problemas, aqueles problemas que nos afligem, aquelas preocupações do dia a dia, estacionados um pouquinho aqui ao lado, na cadeira ao lado, para que a gente possa compreender, refletir sobre as lições do Evangelho e tentar nos modificar e até compreender esses problemas que nos cercam, que estão nos tomando espaço e a consciência. Vamos agradecendo a Jesus por permitir que cheguemos até aqui e que a gente esteja de coração aberto para compreender as lições do Evangelho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Bom, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. E graças a Deus, Jesus falava por parábolas. Por que graças a Deus? Porque à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai compreendendo melhor. Se ele tivesse dito toda a verdade naquele momento, certamente a gente não estava preparado para compreender, nem nós, porque nós estávamos lá, né? Cada um da sua forma, com a sua vida, com a sua família, provavelmente. A gente não tinha entendimento para compreender tudo, como não temos ainda. Mas à medida que a gente vai evoluindo e vai se desenvolvendo, a gente vai entendendo a parábola de acordo com a nossa história atual, os nossos aprendizados, a nossa situação atual, né? Então, a gente pode, assim, em 2023, compreender essa parábola de uma forma diferente do que eu pude compreender há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, e assim vai. Bom, essa parábola, ela é uma parábola que todos nós já ouvimos, né? Que é o trabalhador da última hora. A gente sempre ouve, né? Os trabalhadores da última hora. E aí, o que quer dizer isso na prática, na realidade, né? Então, essa parábola, ela conta uma história, né? E ela compara o reino dos céus a uma família. Então, tem ali um administrador de uma fazenda, ele tem uma fazenda e ele vai buscar trabalhadores, né? Vai buscar os trabalhadores para irem fazer a colheita ou o plantio da uva, né? Da fazenda de vinho, fazenda de uva. E ele vai passando, na primeira hora, ele convida alguns trabalhadores para trabalhar e alguns trabalhadores aceitam o convite do trabalho e vão trabalhar. E ele promete, né, ele se compromete com o pagamento de uma moeda, um dinheiro, referente ao dia inteiro de trabalho. Então ele vai na primeira hora, convida alguns trabalhadores, esses trabalhadores vão lá para a vinha e começam a trabalhar. Aceitam o convite e começam a trabalhar. Mas ele continua procurando mais trabalhadores e ele encontra alguns trabalhadores na terceira hora do dia. Esses trabalhadores aceitam o convite e vão para a fazenda trabalhar na vinha. Mas ele continua precisando de mais trabalhador e ele vai buscar mais trabalhadores na sexta hora, na nona hora e na 11ª hora. Se a gente for dividir o dia em 12 horas de luz, né, em 12 horas de noite, ele está falando em meio período, né, ele está falando de 12 horas de trabalho aí. Bom, esses trabalhadores vão trabalhar e fazem lá seu trabalho, e quando chega o final do expediente,
ele chama o administrador e fala, bom, agora você vai lá e paga para cada um daqueles trabalhadores que trabalharam. Mas você deve começar pelos últimos. E aí ele começa a pagar o salário para os últimos e ele paga o salário integral para os últimos. Exatamente a mesma moeda, que foi combinada para um dia inteiro de trabalho. E aí ele vai, né, finalizando esses últimos. Depois que ele termina de pagar para os últimos, ele vai para os primeiros, que chegaram e que iniciaram o trabalho lá, se fosse hoje às 9 horas da manhã em São Paulo, né? Que começaram na primeira hora. E ele paga o mesmo valor. Quando a gente ouve a parábola até aqui, o que nos parece? Injustiça. Parece injustiça. Parece, né? O que acontece com a gente quando a gente faz uma reflexão e duvida da justiça de Deus ou de Jesus que está contando a parábola? Que tem alguma coisa aí atrás. Tem alguma coisa errada comigo, né? Eu não entendi tudo, porque injusto ele não é. Então deixa eu entender melhor, né? Bom, continuando a parábola, esses trabalhadores, os que se sentiram teoricamente injustiçados, aqueles que foram os primeiros a começar a trabalhar, eles questionam o administrador, né? Mas por que eu cheguei primeiro e não ganhei a mesma quantia que achou que chegou agora há pouco? Por quê, né? Aparentemente ele começa a questionar. E aí o administrador responde o seguinte: mas aquilo que eu combinei com você não foi pago? Eu não posso nem ser bom se eu quiser ser bom? Você está questionando a minha bondade? Aquilo que eu combinei com você está sendo pago. E ele paga o dia para aquele também. Bom, ainda assim é difícil compreender essa parábola, não é? Bom, então se a gente for pegar a parábola, compreender a parábola em si, tem muitos símbolos. Vamos começar pelo símbolo da vinha. Ele não está falando de uma plantação de milho, nem de soja, nem de algodão, que é a maior riqueza atualmente, né, provavelmente. Ele está falando de uma plantação de uva. Nós temos vários momentos no Evangelho e vários símbolos que a vinha ou a uva ou o vinho, não só no Espiritismo, mas também na Igreja Católica e em outras religiões, a uva e o vinho são simbólicos, um valor importante. Primeiro porque era a plantação da época, era o fruto da época e tudo mais. Segundo, porque então tem aí um simbolismo na uva, inclusive no início do Evangelho, não, do Livro dos Espíritos, né? No início do Livro dos Espíritos tem um desenho da vinha, da uva, que foi desenhado pelos Espíritos e ele faz parte do início do livro, né? Então prova que aí tem já um simbolismo, né? O que a uva faz para nós? Qual é o símbolo que a gente pode obter da uva ou da vinha? Alguém tem ideia? O que é a uva para nós? O que é a uva? Quando que a gente consome a uva? No Natal, só no final do ano, né? Ela é um alimento, né? O alimento é um alimento. A uva é um alimento, né? Se a gente for vasculhar, talvez tenha muito mais símbolos do que a gente pode imaginar. Mas no primeiro momento a uva é um alimento. E o alimento, a gente pensa no alimento, alimentando o meu corpo. Mas será que essa parábola está se tratando do alimento do corpo físico? Certamente que não, né? Então se a gente for pensar na uva como um alimento da alma, ele está dizendo que a gente precisa trabalhar para buscar esse alimento para o corpo e para o espírito. E mais do que buscar esse alimento, eu preciso trabalhar. Qual é o trabalho que me leva a buscar ou conquistar o conhecimento, né? Então, se a uva, o vinho aqui está vinculado ao conhecimento, a alimentar o espírito, eu preciso estudar, eu preciso aprender para alimentar minha alma também, né? Bom,
vamos seguindo aí, né? E aí, com o questionamento dos trabalhadores, bom, vamos seguindo mais aqui. Esses trabalhadores, a gente pode compreender que todos nós, esse chamado, na verdade, antes do trabalhador, o chamado, ele pode nos ajudar a compreender que todos nós temos uma missão de vida. A gente a gente encarna, a gente reencarna com uma missão, que nem sempre a gente sabe exatamente qual é, mas a gente vem numa família, a gente constitui uma outra família, a gente compõe uma história, a gente tem uma série de oportunidades ao longo do dia, da vida, para cumprir oportunidades e desafios. Então, esse chamado também tem a ver com o chamado para o nosso desafio de vida, né? Criar aquele filho, conviver com aquele irmão, respeitar aquele pai ou mãe, e por aí vai, né? Então, o chamado tem a ver também com o chamado que nós recebemos para a reencarnação. Bom, quando a gente decide reencarnar, pode ser que a gente tenha sido chamado na primeira hora, na terceira hora, na sexta hora, na nona hora ou na 11ª hora. O fato é que, provavelmente, a gente não foi tá bom, eu me comprometi que vou reencarnar e em 2025 meu desafio vai ser esse. Então, 25 talvez eu esteja aqui ainda, mas não sei, também. Então, vou reencarnar em algum momento e eu me comprometo com alguns desafios. Mas será que a gente vem de bate pronto? Está tudo combinado, eu venho e tudo certo? Não, provavelmente não, né? A gente faz como a gente faz hoje na vida. Espera mais um pouquinho. Despertou, deixa eu dormir mais 5 minutos. Não, espera mais um pouquinho. E assim a gente vai procrastinando os desafios do trabalho e do trabalho espiritual. A gente está falando de trabalho espiritual, né? Então, quantas vezes a gente procrastinou o trabalho espiritual? Estou falando de mim, né? A gente vem aqui, a gente estuda, faz a palestra, sabe o que está escrito no Evangelho, interpreta, lê pela 15ª vez, aquele tracinho amarelo já não está mais amarelo, o meu está assim, já não está mais amarelo, você vai olhar o aprendizado da outra vez, já está laranja, já mudou de cor, né, porque o tempo passou. Mas será que eu apliquei aquilo que eu me dispus a aplicar do Evangelho? Provavelmente eu procrastinei. Por quê? Porque eu tenho uma vida inteira para fazer, né? Eu tenho uma vida inteira. Não preciso fazer a caridade hoje. O ano que vem eu faço. Né? A gente vai empurrando. Está pertinho, né? Falta pouco. Falta pouco, né? Bom, e provavelmente isso pode ter acontecido com os trabalhadores dessa vinha. Eles tinham lá 12 horas para trabalhar. E os primeiros trabalharam, não é? Agora, o trabalhador da última hora, quando a gente tem 1 hora para arrumar a mala, porque vai sair o voo e você vai precisar viajar para qualquer coisa, o que você faz? Você corre e você arruma a sua mala. Se você chegar no seu trabalho, tem lá uma lista de tarefas para você fazer, e você fala assim, puxa, cheguei atrasado, eu só tenho 1 hora para resolver todos esses problemas. O que a gente faz? A gente resolve em 1 hora. Então, o trabalhador da última hora, ele foi o primeiro a receber, porque muito provavelmente foi o que foi mais produtivo. Porque muito provavelmente foi o que trouxe melhores resultados. Porque ele conseguiu trabalhar em 1 hora aquilo que muitas vezes eu não consigo trabalhar das 9 às 18. Bom, primeiro que a gente não deve julgar o que recebe. Foi combinado, não foi? Porque a gente faz esse questionamento na nossa encarnação.
A gente olha para o vizinho e fala, poxa, mas meu vizinho não trabalha nem metade do que eu trabalho. E lá tem 2 rendas familiares e ele consegue viajar todo ano, trocar de carro e tudo mais. E eu, que a gente faz isso, né? Bate no peito e fala, eu sou tão maravilhosa, não consigo fazer isso. Então, quando a gente está questionando uma encarnação, quando a gente está em... Por que eu vim com esse corpo, com esse olho, com essa vida, com esse... né? A gente questiona. Por que esse cabelo? Por que esse pé? Não é? E quando a gente questiona e duvida da nossa natureza, a gente está sendo muito mais ingrato e egoísta, né? Porque eu estou olhando a minha natureza por si só, mas eu não estou olhando o que o outro fez de melhor. E na verdade a gente não tem que comparar nada com ninguém, né? Porque se a gente já sabe e acredita que Jesus, que Deus é justo, Deus é a causa primária de todas as coisas, né? Inteligência suprema, como que ele não pode ser justo e verdadeiro? Então eu não tenho que questionar, não tem que questionar nada, eu tenho que questionar o que eu posso fazer. Eu estou fazendo menos, não estou aproveitando bem o meu dia, então arregaça as mangas e faça mais. Bom, provavelmente o trabalhador da última hora, como ele tem menos tempo, ele tem que acelerar e produzir mais, tem que trabalhar mais rápido, tem que fazer mais. Bom, já que a gente está falando de uma parábola e a gente está fazendo a interpretação dessa parábola, qual é o trabalho que alimenta o nosso espírito? Segundo o Espiritismo, é a caridade. Então, o convite para o trabalho é a caridade. Nós somos convidados para a caridade muitas vezes, mas a gente prioriza outras coisas. Uma porque a gente acredita que tem tempo para fazer. Eu posso fazer daqui não sei quanto tempo, quando eu tiver. Porque a gente sempre coloca uma outra prioridade, né? Então, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou fazer mais caridade. Quando eu me aposentar e tiver, eu vou fazer mais caridade. Quando meus filhos crescerem, eu vou fazer mais caridade. A gente sempre põe uma prioridade nossa na frente da caridade. Enquanto que a caridade, o aprendizado para o espírito é diário, é contínuo e é diário. Quanto mais a gente faz, mais a gente recebe. Então, quando a gente acha que não tem tempo para a caridade utiliza pouco tempo do nosso dia e o nosso dia se torna mais produtivo. Eu consigo encaixar, né? E por que ainda assim a gente não faz, ou faz menos do que poderia, né? Ainda é pequeno o que a gente pode fazer, certo? Então, aqui o desafio, né, o trabalho está vinculado à caridade. E o trabalhador da última hora é aquele trabalhador provavelmente que trouxe melhores resultados e, portanto, recebeu o mesmo que o anterior. O que mais? No Evangelho, essa parábola é uma parábola que está logo depois, capítulo 20, e ela está logo depois da parábola do capítulo 18, que são muitos os chamados e poucos os escolhidos, que a gente já fez aqui algumas vezes, e que fala também do chamado, né, das oportunidades que a gente tem de fazer a caridade, de levar, de trabalhar na seara de Jesus, e quantas vezes a gente desvia e deixa de fazer por preguiça, geralmente por preguiça, né? E a gente acha que está colocando todas as outras atividades importantes da nossa vida na frente. O fato é que dá tempo de tudo, né?
Então, na parábola dos muito chamados e poucos os escolhidos, também está totalmente vinculada ao aceite, né, e à disposição de ir ao festim ou ir servir a Jesus. Há tanta coisa que este é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, cujo ensinamento contém, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro, e também sob todas as formas e sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Então, nos leva a compreender que eu só posso construir um futuro melhor a partir das ações e das atitudes que eu tenho hoje, que eu pratico hoje, né? E essa questão do aproveitar as oportunidades e aproveitar o tempo para entregar mais, fazer o melhor, fazer o bem, o que é possível fazer para ajudar o outro, com mais tempo ou menos tempo, e que a gente acaba não fazendo, né? Bom, qual é a missão dos espíritas, então? Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve arrebatar o velho mundo e reduzir ao nada a soma das perversidades terrenas? Louvai ao Senhor, vós que colocastes vossa fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e pregar e ensinar o novo dogma da reencarnação e da elevação aos espíritos à medida que cumpram bem ou mal as suas missões e tenham suportado suas provas terrenas. Então, a missão do espírito levar a palavra, fazer a caridade, destinar um tempo para o outro, saber ouvir, entregar aquilo que os mais necessitados precisam. E a gente, como espírita, que tem o conhecimento do Evangelho e sabe que fora da caridade não é salvação, a gente tem mais, o desafio é maior, né? A gente já sabe, a gente já conhece. E a gente fica adiando as oportunidades ou despercebido, né? Deixando passar despercebido as oportunidades de fazer a caridade, de aliviar a dor do outro. E existem várias formas, né? Então, ir de pregar a palavra divina é chegar na hora em que deveis sacrificar em favor da sua divulgação hábitos, trabalhos, ocupações fúteis, ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Aí ele fala que, diante da oportunidade, do desafio, do papel e da responsabilidade dos espíritas, a gente nunca está sozinho. Então, quando a gente se coloca à disposição da caridade, a gente tem irmãos bondosos, espíritos superiores, que estão ao nosso lado, nos ajudando, por mais difícil que possa parecer. Eu me lembro um episódio, né, na época o Luciano Huck, faz muito tempo isso. Ele estava ajudando uma comunidade mineira, num lugar muito pobre, e uma mulher, na verdade ele faz a entrevista, né, com as pessoas que ajudam, e uma mulher criou uma biblioteca, e aí nessa biblioteca, que era do lado da casa dela, ela foi ampliando a casa dela, disponibilizando essa biblioteca para uma comunidade, e ela só usava livros usados, né, doações. E aí chegou um determinado momento que ela fazia comida para ela comer e ela via que tinha pessoas que iam lá buscar o livro, mas não tinham o que comer. E ela aumentava um pouquinho o feijão, o arroz e servia a comida para aquela pessoa. E aí eram 1, 2, 3, aquilo foi tomando uma proporção que ela já não tinha mais controle. Ela estava numa casaltinha pequena, oferecendo livro e oportunidade para as pessoas
lerem, era voltado para crianças e para idosos. E essas pessoas faziam a leitura e ela acabou dando comida e aquilo foi aumentando, ela não tinha mais para onde, como servir essas pessoas, né? E aí ela procurou o Luciano Huck e ela tinha um projeto de uma biblioteca enorme e do lado uma cozinha também grande, mas para isso ela precisava de carro, de uma série de coisas. E ela tinha muita certeza que ela ia conseguir. E no programa ela conseguiu um carro maravilhoso, né? É claro que os patrocinadores estão fazendo propaganda por trás disso, mas o que eu quero alertar aqui é, quando a gente quer fazer a caridade verdadeira, que sai do fundo do coração, e que ela dedicava quase que todas as horas que ela tinha. Ela fazia faxina, o salário dela era a faxina, e ela destinava quase todo o salário dela para caridade. E o que acontecia? As coisas se ampliavam, não só para quem recebia, mas também para quem doava. Então, tudo que ela precisava, ela encerra o programa com a biblioteca doada, com alguns livros novos, salas e tudo mais, carro para buscar alimentação, uma série de alimentos e tudo mais. Mas o que eu acho que a gente precisa observar aqui é que quando a gente está voltado para a caridade, a gente não está sozinho. Às vezes a gente não sabe nem direito por onde começar, mas a gente sabe que chega lá. Então, existem muitos exemplos que mostram isso, né? E aí não tem desvio, né? Não tem, faço a hora que eu quero, a hora que dá tempo. Não, é dedicação, né? E pode começar pequeno, né? Ela começou com um prato de comida. Bom, e qual é o papel dos trabalhadores do Senhor? É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem outro interesse que não a caridade. Então, quando o nosso interesse é desenvolver a si mesmo, desenvolver o outro, por que desenvolver a si mesmo? Porque se eu não estiver preparado, eu também não consigo fazer a caridade. E não é preparado com dinheiro, com casa, com tudo mais. É compreendendo melhor a sabedoria divina. É compreendendo que eu posso ouvir o outro. E um livro pode me levar à oportunidade de criar uma biblioteca e um aprendizado para o outro. Então, o que é que eu posso fazer para o outro? E o outro é qualquer outro. O primeiro outro que aparece é aquele que está dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos. É o primeiro que precisa da nossa caridade. Porque se nós estamos juntos, é porque eu preciso ajudar de alguma forma. Em que momento da vida? Todos. Começo, meio, fim, intermediário, não sei. Mas tem alguma coisa que eu preciso ensinar. Na semana passada, eu ia fazer a palestra na terça-feira e eu precisei ir para Ribeirão Preto, que meu cunhado desencarnou. E aí eu cheguei lá, minha cunhada, eu já sabia, estou acompanhando eles faz tempo, obviamente, minha cunhada está também com câncer. Então meu cunhado desencarnou com câncer e a minha cunhada está com câncer, não sei se ela chega no Natal, ela está assim, magrinha assim. E ela está muito lúcida, então ela falava, né, eu não posso ajudar mais minha filha, eu estou dando muito trabalho para minha filha sai para trabalhar e fica preocupada com meus remédios e comigo e tudo mais, e ela estava muito chateada por isso, né? Mas quando eu olho um pouquinho da história que eu conheço dela, né, com eles há uns 38 anos mais ou menos que eu conheço a família, essa mulher destinou a vida dela para cuidar dos filhos, para cuidar da neta, mudou de cidade, porque ela tem uma neta que tem uma síndrome. Então ela fez de tudo para ajudar essa filha e essa neta. Então, nada mais justo, óbvio e lógico que agora ela seja cuidada por essas mesmas pessoas. E ela é cuidada com muito amor.
Não tem nada de errado, aparentemente, né? Também sou visita quando demora um pouco para ir lá. Né? A gente não vê tudo, mas o que a gente vê é um cuidado com o amor. Então, se estamos juntos, é porque a gente precisa, ora a gente doa, ora a gente recebe. Mas a gente precisa aceitar os desafios, né? Porque a caridade é isso. E não importa se você foi convocado a trabalhar no primeiro horário ou no último, né? Eu tenho que aceitar o desafio de coração aberto, que é isso que essa parábola mostra também, né? Então, quanto mais você aceita o desafio do trabalho, se a gente está falando do trabalho na seara de Jesus, quanto mais rápido eu aceito, melhor é. Para quem? Para o meu próprio desenvolvimento, para o meu próprio aprendizado, né? Deus faz nesse momento a enumeração de seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que do devotamento só têm a aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos, a estes que não recuarem perante a tarefa, é que ele, Deus, Jesus, né, vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, ninguém recebe um desafio se não tiver diploma para seguir, se não tiver preparado. E o preparo, falei diploma, mas o preparo não está no diploma e nem no bolso e nem na estrutura. Porque a gente vê a caridade sendo feita por pessoas que muitas vezes você fala, gente, como é que essa pessoa consegue, né? Porque ela está precisando de caridade, está precisando de apoio. E o esforço vem, muitas vezes, de um lugar que a gente não espera, né? Então, quanto mais a gente puder aceitar os desafios do reino de Jesus aqui, melhor vai ser o nosso caminho, o nosso caminhar do outro lado. Né? Então, acho que é esse um pouquinho disso, o recado de hoje. Daria para falar 1 hora, mas eu acho que é tão sábio que a gente precisa também se desenvolver bastante para entender, né? Vamos agradecendo a Jesus mais uma vez a oportunidade de compreender com a experiência atual, com a vida presente, as suas parábolas que foram ditas com tanta sabedoria e que ainda ficamos com muitas coisas a compreender, porque a pureza de Deus, a perfeição é tamanha que a gente ainda precisa aprender muito. E não é só o aprendizado no cognitivo, mas é aprender a amar, aprender a viver em comunidade. São muitos desafios que a gente ainda precisa enfrentar para compreender as lições de Jesus. Mas que a gente continue abraçando as oportunidades de aprender e ensinar, de fazer, para aquele irmão que está ao nosso lado, precisando de uma palavra, de um carinho, de uma atenção. Que Jesus esteja conosco durante todo o nosso trabalho e possa nos acompanhar através de irmãos bondosos até o nosso lar e seguir a nossa semana com a sua proteção. Que assim seja.